Tão bonitinho esse nenenzinho. Fala, coleguinha do YouTube, tudo certo com você? Cara, você já parou para pensar como é que surgiram as empresas? Você já parou para pensar por que as empresas evoluíram e como aconteceu essa evolução? É por isso que a gente estuda a Revolução Industrial. E é por isso que a gente tem que saber de onde elas vieram e para onde elas estão indo, tá bom? Então é isso que a gente vai parar aqui um pouquinho para poder pensar juntos. Como que as empresas surgiram? Aonde isso aconteceu? E por que isso traz transformações que significam grandes coisas até hoje? Afinal de contas, né? Você adora uma tecnologia. Você deve estar assistindo esse vídeo pelo seu celular ou um notebook, não sei aonde, mas você está utilizando uma tecnologia aí. Mas normalmente, quando as pessoas falam a palavra tecnologia, vem à cabeça delas apenas essas tecnologias da informatização, né? O notebook, o smartphone, e coisas que nós estamos utilizando aqui no século XXI, que inclusive alguns cientistas sociais, alguns historiadores, geógrafos, né? Alguns estudiosos dessa era já vão dizer que nós estamos na quarta revolução industrial já, né? A nanotecnologia e tantas evoluções que têm ocorrido nos últimos tempos. Mas de onde isso partiu? Como é que isso começou, né? O nosso ponto de partida, então, meus queridos, é lá na Inglaterra, por volta do final do século XVII, né? Que vai ser quando vai surgir a máquina a vapor, que vai ser desenvolvida por um cara que se chamava Thomas Newcomen, né? Que é esse senhor aqui. E posteriormente, essa máquina a vapor vai ser aprimorada, né? Aperfeiçoada por um outro cara que se chamava James Watt, né? Que é esse senhor aqui. Tem um historiador que se chama Eric Hobsbawm. E ele vai dizer que a revolução industrial mesmo, a efervescência da coisa, vai vir lá no século XVIII, né, por volta de 1780. Então o que a gente vai perceber? Que a revolução industrial está dividida em momentos, e em cada um desses momentos vão ocorrer transformações no setor da produção que são importantes para a gente entender como que hoje isso está acontecendo. Isso não partiu apenas da necessidade dos grupos, né? Isso também partiu da necessidade do sistema econômico, porque não tem como falar de revolução industrial e não falar também da evolução da economia, né? A gente vai ver que está atrelado também essa evolução à questão do capitalismo, que vai ser muito criticada por alguns setores das ciências humanas. Em outros momentos a gente vai ver que ela está indiscutivelmente relacionada uma coisa com a outra, mas independente de você defender o capitalismo ou de você criticar o capitalismo, a gente tem que observar que a evolução da indústria, que a evolução da produção, que a evolução do sistema está invariavelmente atrelada uma coisa com a outra. Mas isso vai vir em que momento, né? Isso vai acontecer de que modo? Primeiro a gente vai falar do desenvolvimento da malha férrea, ou seja, do surgimento dos trens, né? Da indústria a vapor. As estradas de ferro vão começar a ser desenvolvidas a partir de 1830. E o que a construção da estrada de ferro vai trazer para a gente aqui de interessante? O conceito de tempo vai acelerar, né? Porque a sociedade, você sabe que o conceito de tempo, de hora, de dia, de data, né? Ela é uma construção humana. Mas o tempo até então passava pelo movimento do dia, né?
do movimento da Terra em torno dela mesma e em torno do Sol. Então o dia e a noite determinavam o tempo do trabalho. Você trabalha durante o dia, à noite você vai para casa. Mas a partir do momento que as tecnologias vão se transformando, o uso do tempo também vai aumentar, que é o que vai acontecer com a criação da máquina a vapor, sobretudo da construção das malhas férreas. Porque se você demorava 2, 3 dias para chegar de uma cidade a outra, agora você vai fazer isso em questão de horas. Gente, a invenção da Maria Fumaça, do trem, vai ser significativo para a sociedade lá do século XVIII, XIX, o que é hoje a internet para a gente, né? Ou seja, o tempo vai encurtar, as coisas vão começar a acontecer de forma mais rápida. Só que é só o deslocamento humano que vai ser utilizado pelos trens? Não. A produção também vai ser distribuída através desse tipo de tecnologia. Mas, professor, você está falando de tecnologia até agora, já disse pra gente que tecnologia não é só a tecnologia de informatização. O que é tecnologia? A história vai entender, né, o dicionário dos conceitos históricos vai dar como significado da palavra tecnologia o conjunto de conhecimentos específicos acumulados ao longo da história. Ou seja, desde o momento que o homem pré-histórico pegou um pedaço de pau, uma tira de cipó e uma pedra e amarrou isso tudo junto e utilizou isso como um machado, até o smartphone que você está utilizando aí na sua mão agora, isso tudo é tecnologia. Tudo que o homem criou, gente, é um processo de transformação tecnológica, tá? Incorporada ao nosso sistema de vida, ao modo como a gente se organiza. E não seria diferente nesse momento, porque quanto mais o homem se torna sedentário no sentido de qualidade de vida, melhor se tornaram as tecnologias que ele utilizou. Só que isso vai gerar problema também? É claro que vai. Porque você acha que lá nesse momento que o homem está criando a máquina a vapor, ele pensava no reduzir, reutilizar e reciclar? Infelizmente não. Então, o que vai ocorrer no século XX, né, a prática da reciclagem, a criação das ideias de reciclagem, de reutilização dos produtos, ela vem dessa prática desenfreada aqui do século XVII, XVIII, XIX, porque as indústrias cresceram em larga escala, sobretudo na Inglaterra, na Alemanha, na França, né? Em países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos também, isso está ocorrendo nesse momento. Só que a gente não pensava no impacto ambiental que isso ia trazer. E além do impacto ambiental, nós vamos incorporar aqui as relações sociais, porque a indústria também não surgiu com leis para o trabalhador, né? Então, a quem a indústria vai beneficiar? Ao dono dela, né? Você já ouviu falar em mais-valia, né? Ou seja, nas relações que ocorrem dentro do trabalho, né? Quem que vai ganhar mais com isso? Dono ou empregado? A gente sabe que é o dono do espaço, né? A maior quantidade do lucro da produção vai ficar para esse dono aí. Só que essa luta por direitos também vai acontecer nesse momento aqui, porque você não pode esquecer que o século XVIII e o século XIX viveram o advento do surgimento de ideias iluministas. E isso também vai para o mercado? É claro que vai. E é isso que a gente vai observar aqui. O que a gente tem, então? Uma relação entre a indústria e o capitalismo. O desenvolvimento das estradas de ferro vai gerar a prosperidade da indústria, porque, como eu disse anteriormente, não vai ser só o deslocamento humano que vai ser feito pelo trem. Também vai ser o deslocamento da produção. E eu vou buscar
cada vez mais novos lugares para manter relações comerciais, relações econômicas. Então, no caso da Inglaterra e do norte da França, né, sobretudo ali a região da Flandres, a gente tem uma grande produção, né, da indústria têxtil, desenvolvimento, a evolução da indústria têxtil, né, que é a indústria de tecidos. E a gente vai observar que aquele trabalho que era feito de forma manual, manufatura, ele vai passar pela transformação da Revolução Industrial e ele vai passar a ser uma maquinofatura. Ou seja, se anteriormente eu precisava de muitas pessoas num espaço para produzir um determinado produto, no segundo momento eu vou precisar de um trabalho especializado que saiba manusear essas máquinas que vão surgir, inicialmente movidas a vapor, na produção, né, deste produto. Ou seja, aqui nesse exemplo, vocês podem ver uma indústria que funcionava praticamente como um trabalho familiar. Cada pessoa da família fazia um tipo de serviço, desde o inicial até o momento que eu faço a venda do produto final, né? Aqui você tem uma produção de calçados, né? Aqui você pode observar um indivíduo cortando couro, aqui os indivíduos produzindo o sapato e aqui no estágio final alguns indivíduos vendendo o produto. Já nesse segundo momento, o que a gente vai observar? Uma menor concentração de pessoas no espaço, porque aqui o serviço era para cada indivíduo. E ele demorava mais tempo para ser feito, porque ele era feito à mão. Aqui, com o surgimento das primeiras tecnologias a vapor, a gente vai ter uma especialização da mão de obra. Pessoas que vão aprender a trabalhar com a máquina. Em contrapartida, essa máquina aqui vai substituir várias mãos de obra. Então, o que a gente vai ter aí como primeira relação de choque social? O desemprego. A gente vai ter aí um grande problema, né? Porque muitas pessoas vão começar a perder o seu espaço no método e na forma de produção. E a maquinofatura também vai fazer com que outras pessoas de outros grupos entrem no mercado de trabalho. Nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo crianças trabalhando. Observem aí, vocês têm uma mão de obra infantil. Será que essas crianças tinham a qualidade de produção necessária para que houvesse o desenvolvimento dessa produção? A gente sabe que hoje o trabalho infantil, inclusive, é crime, né? E muitos outros problemas vão surgir a partir daí. Como que, por exemplo, a gente vai ter a diminuição do valor do salário, né? Observe que num primeiro momento eu tenho um salário que custava 33 shillings, né? E que num terceiro momento, olha como ele diminuiu. Por quê? Com esse baixo salário, o pessoal vai ter que trabalhar muito mais tempo. Observem o tamanho da jornada de trabalho. 16 horas diárias com apenas 30 minutos para o almoço. Então, o que vai acontecer? A gente tem um trabalho extenuante, né? Pessoas trabalhando muitas horas, mas esse trabalho ele também vai gerar um desgaste social muito grandioso. E é por isso que vai começar a ocorrer a luta por direitos. Como não havia uma qualidade de trabalho muito desenvolvida, ou nada desenvolvida, até porque nós estamos
falando do início do desenvolvimento do trabalho fabril, muitos acidentes ocorriam, né? Muitos funcionários, muitos trabalhadores acabavam tendo partes do seu corpo amputadas devido ao mau uso das tecnologias, né? Mas é porque eles eram mal treinados, esse treinamento na maioria das vezes nem ocorria, gente. Às vezes eles aprendiam a trabalhar trabalhando. E é por isso que muitos acidentes ocorriam. E é nesse sentido que os grupos, né, de defesa do trabalhador vão começar a surgir. E aí a gente vai destacar no meio disso a situação da Inglaterra. As primeiras organizações sindicais, né, ou parecidas com organizações sindicais, vão surgir na indústria têxtil inglesa, né, que eram chamadas de trade union, né? Os trabalhadores vão começar a exigir melhores condições salariais e também uma jornada de trabalho menor. E é por isso que a gente entra na discussão de dois grupos, de dois primeiros sindicatos, né, de lutas por direitos aí, que eram o ludismo e o cartismo. E a gente vai falar então do ludismo. Por que ele recebeu esse nome? Por causa desse senhor aqui, que era um senhor que se chamava Ned Ludd. Ele era trabalhador de uma fábrica, né? E ele foi, num determinado dia lá, fazer a manutenção de uma das máquinas de tecer, né? Não se esqueçam que elas eram movidas a vapor. Então, para que fosse feita a pausa o desligamento ou pausa daquela máquina, eu precisava parar o interrompimento de todo um ciclo, né? E aí ele foi tentar fazer essa manutenção e a máquina não parou totalmente e arrancou o braço dele fora. E ele foi reclamar com o dono da fábrica. Cara, eu perdi meu braço. Como é que eu vou trabalhar agora? Só que existiam leis do trabalho? Não. E aí, outras pessoas que trabalhavam ali se sensibilizaram e organizaram esse grupo, né? E foi um grupo que ocupou o espaço dentro dessa região por volta de 1811 até 1816. E eles tinham qual estratégia? Eles entravam nas fábricas e quebravam tudo, destruíam tudo, né? Com grandes porretes entravam e quebravam absolutamente tudo. Só que com isso eles estavam resolvendo o problema deles? Não. Eles estavam criando um novo problema, né? Por quê? Porque esse movimento de quebra de máquinas fazia com que o dono da fábrica falasse assim, ó, vocês não me querem aqui, então tchau, vou para outro lugar. E o que acontecia ali? Aumento do desemprego, a gente tinha uma disparidade social muito grande, né? E isso vai gerar cada vez mais problemas para aquela sociedade, né? Por isso que posteriormente a esse movimento vai surgir o cartismo, que foi o quê? Uma luta por direitos trabalhistas e políticos, aonde os membros desse movimento já estavam mais influenciados pelos ideais iluministas, que eu disse agora mesmo. O que eles vão exigir? O sufrágio universal masculino, ou seja, que todos os indivíduos, homens daquele lugar, pudessem votar, e que eles também tivessem representatividade no parlamento inglês. Ou seja, nós já estamos falando aí por luta de direitos iguais. Lembra lá do iluminismo, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade? Pois é, esses ideais políticos estão sendo levados para o setor trabalhista. E é por isso que hoje no Brasil, né, nós temos um Código de Leis do Trabalho. É por isso que hoje nós temos uma regulamentação do trabalho. É por isso que hoje, por exemplo, eu estou podendo trabalhar da minha casa, para que você aí na sua casa receba
uma educação, para que você receba uma qualidade de ensino. Ou seja, nós temos uma regulamentação do trabalho. Eu posso fazer isso em qualquer hora do meu dia. Aqui da minha casa eu preciso organizar a minha agenda como se eu estivesse trabalhando na escola. Ou seja, eu tenho uma organização do meu trabalho. Isso está previsto por lei, né? Seja escola pública ou seja escola particular, os professores precisam continuar cumprindo a sua agenda, a sua carga horária de trabalho, né? Ou seja, existem deveres, mas existem os direitos. E isso é para todos os setores da sociedade. Por isso que é importante a gente saber para que serve o sindicato e por que ele é necessário. E por que eu, enquanto trabalhador, posso apoiar as ideias desse sindicato, posso sugerir novas ideias, posso contrapor ideias que eles já estão levantando. Ou seja, existe uma igualdade, existe uma necessidade de responder àquilo que o trabalhador precisa. E isso vai partir do movimento cartista, né? No que esse movimento resultou? Ele mobilizou vários trabalhadores e gerou muitas melhorias no trabalho ao longo do século XIX. Essa pressão exercida por eles era feita através da greve. Então, dentro daquelas 16 horas do trabalho, chegava um momento que eles combinavam ali. Vamos parar todo mundo de trabalhar e cruzar os braços. Isso chamava a atenção dos donos dos lugares? Claro. Os donos dos lugares podiam simplesmente substituí-los por outra mão de obra? Podiam. Mas quando isso era em grande volume? Quando juntava trabalhadores de 3, 4 fábricas ao mesmo tempo fazendo aquilo? É claro que isso vai despertar a atenção e o interesse dos líderes políticos que estavam surgindo naquele momento. Afinal de contas, é nesse mesmo momento que a Inglaterra está passando, não se esqueçam disso, pela Revolução Gloriosa, né? Pelo momento em que a monarquia inglesa está deixando de ser absolutista e passando a ser uma monarquia parlamentarista. Então a gente vai ver que houve a criação de algumas leis, né, que beneficiaram os ingleses, inclusive, né, como os atos de navegação. As mercadorias que eram vendidas tinham que ter o selo inglês para poder serem comercializadas dentro daquele território. E aí vem a política dos cercamentos, que a gente já vai ver que isso aqui faz parte da primeira Revolução Industrial, juntamente com a passagem da manufatura para a maquinofatura. Então, os camponeses que eram expulsos das terras devido à política dos cercamentos, né, eles ficavam sem ter para onde ir e acabavam indo para as cidades, para os burgos ingleses. E eles começam ali a aprender o ofício das fábricas. E com isso eu vou ter mais mão de obra. Quanto mais mão de obra, menor o salário. E é por isso que esses grupos vão lutar por direitos trabalhistas. Eu tenho muita gente que sabe fazer aquele ofício. Então o que os donos das fábricas faziam com isso? Reduziam o valor do salário. Por isso que essa galera trabalhava tantas horas. Mas aí eles vão começar a falar, não, isso não tá justo, isso não tá certo. Você tem que começar a regulamentar isso melhor. E aí, sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses vão trabalhar por horas, né? E receber pouquíssimo salário, né? Então observem nessa imagem aqui. Aqui na imagem você tem a relação entre o trabalhador e o patrão. Observe que a riqueza criada pelos trabalhadores é muito maior, mas o salário dele é muito pequeno. Então eu tenho aqui o funcionamento da mais-valia. Quem trabalha mais nessa relação? O empregado. Quem fica com a maior parte do lucro? O patrão. É isso que você chama de mais-valia, tá bom? Isso dava ao patrão o poder de barganha, porque eles podiam fazer com que o trabalhador trabalhasse por muito mais tempo. E é por isso que as relações
políticas dentro de uma empresa são tão importantes. E é para isso que os sindicatos dos trabalhadores existem. Então, a gente chega nesse momento de entendermos quais são as fases da Revolução Industrial. A primeira delas eu já destaquei bem para vocês, que é esse momento aonde vai ocorrer a política dos cercamentos, tá? É aonde vai ocorrer o surgimento da maquinofatura e aonde essas pessoas vão fazer um grande êxodo rural. Porque como o trabalho nos campos está ficando cada vez menor, né, por causa dessa política dos cercamentos, muitos camponeses perderam aquelas áreas que eles tinham arrendado lá na época do feudalismo, eles estão indo para a cidade, eles estão se enquadrando, se encaixando nesse novo perfil de trabalho. Quais são os produtos, né, as invenções que vão se destacar nesse primeiro momento? Como eu já disse para vocês, a locomotiva, né, as linhas férreas, as malhas férreas vão ser uma grande característica desse momento também. E é nessa fase que vai ter a transformação da produção, né? Ou seja, um produto, né, que demorava uma semana, um mês para ser produzido, vai ser feito em horas. A ideia de tempo dessa população vai acelerar muito. E aí, o seu trabalho também vai ser regularizado, né? As cidades vão começar a ter relógios espalhados, né, por todos os cantos. O trabalho também vai ser controlado muito pelas empresas a partir de estratégias que existem até hoje. Por exemplo... Senta que lá vem a história. O pequeno Everton cresceu numa vila de trabalhadores. Por que o pequeno Everton cresceu lá? Porque o pai do pequeno Everton trabalhava numa empresa que dava como benefícios, né, que oferecia, melhor dizendo, como benefícios, uma vila para que os trabalhadores vivessem todos naquele mesmo lugar. A escola que o pequeno Everton estudava era mantida por essa empresa, né? O pai do pequeno Everton tinha lá férias, tinha participação nos lucros, claro que de uma forma muito menor do que o dos donos da empresa, né? Mas cada funcionário tinha ali um mês que recebia a famosa PL. Mas tinha gente que ficava feliz nessa época, né? Final do ano, o pequeno Everton ganhava presentes, né? Brinquedos da Estrela. Tô fazendo propaganda de graça aqui. Mas isso tudo vinha de graça, meus amiguinhos? Não, 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 não. O pai do pequeno Everton trabalhava num lugar onde a calorimetria do espaço era de mais de 1.000 graus Celsius, né? Claro que a sua saúde foi afetada por isso, claro que a sua qualidade de sono, de estrutura física foi afetada por isso ao longo do tempo. Alguns momentos depois, uma eternidade depois... E isso começou já lá nesse momento da Revolução Industrial. Os donos das fábricas têxteis criaram essas vilas, né? E a vida das pessoas era regulamentada, regularizada pelo funcionamento da empresa. Até porque nesse momento aqui, homens, mulheres e crianças, idosos, todo mundo trabalhava. Todo mundo trabalhava naquele espaço. Nas minas de carvão, inclusive, eles tinham preferência por crianças, porque como elas tinham baixa estatura, era mais fácil passar dentro das minas. E a fuligem do carvão? Claro que quando eu falo carvão aqui, eu não estou falando daquele que você usa para fazer churrasco, tá, gente? Eu estou falando do carvão mineral, né? Aquele que é extraído da terra, que é utilizado inclusive para gerar energia, né? A fuligem daquele carvão prejudicava o pulmãozinho das crianças muito, né? Por isso que muitas crianças acabavam morrendo muito cedo, inclusive. Fora as que tinham partes do corpo amputadas, essas crianças não estudavam, essas crianças não tinham acesso
a uma formação educacional, científica, intelectual, como os filhos desses burgueses ricos, dos nobres e tudo mais. E é por isso que essa disputa por interesses vai ficar mais forte ainda. Por isso que aqueles grupos que lutavam pelos direitos do trabalhador vai ficar mais característica nesse momento. Então é correto dizer que as revoluções burguesas trouxeram também transformações para o funcionamento do trabalho, para a organização do trabalho, é super correto. Quando que isso fica mais forte? Na segunda revolução industrial, tá? Que é o momento que vai surgir, então, aquelas esteiras de produção, que é quando vai ficar mais característico ainda o trabalho por causa da invenção da energia elétrica, né? É quando as minas de carvão, de ferro, de aço vão ficar muito mais disputados os trabalhos ali. Inclusive um spoiler sobre a Segunda Guerra Mundial. Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Um dos motivos, né, da Segunda Guerra ter estourado foi quando a Alemanha dominou uma região francesa de duas cidades ali que se chamam Alsácia e Lorena, que são, respectivamente, grandes produtoras de ferro e carvão, né? Isso vai ocorrer dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. Então, a gente tem um avanço tecnológico grandioso, porém, a gente também tem questões sociais que a gente vai discutir aí de forma muito característica, né? Porque é um momento de grandes transformações, de muito avanço tecnológico, porém de grandes disputas de territórios, sobretudo disputa comercial, né? E o que vai surgir então nesse momento da Segunda Revolução? O uso do petróleo, né? O motor a combustão, a eletricidade. Então é um momento que a vida social humana começa a se parecer muito com aquela que nós temos hoje. Vão surgir eletrodomésticos, né, bens do consumo dentro das casas das pessoas, mas é claro que isso vai ficar mais marcado aonde? Nos países mais ricos, né? Nos países que naquele momento eram chamados de países imperialistas, né? Sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver a esteira de produção assim, produzindo em larga escala. Só que aí vem a quebra da Bolsa de Nova York, que inclusive se você não sabe o que é isso, já tem um vídeo nesse canal sobre isso. Corre lá e dá uma visualizada para você entender o que foi a crise de 29 e o New Deal. Que vai fazer com que houvesse uma baixa no mercado muito grandiosa, sobretudo, né, como a gente viu anteriormente aqui, na produção de carros, né, que vai ser caracterizado nos Estados Unidos, mas outros países também vão se destacar nesse momento, né? O Japão, a Alemanha também vão se destacar nesse setor. E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar num momento onde essa tecnologia ela vai ser cada vez mais acelerada, mas ela vai ser produzida conforme a necessidade de quem compra, né? Que vai começar a partir de 1945 até os dias atuais, né? Que é uma tecnologia muito mais avançada, né? A gente sabe que a partir dos anos 50 começa a se projetar aí a rede de internet, começa a ser feito a biotecnologia, né? Que é um avanço, um desenvolvimento de pesquisas que vão melhorar o setor da medicina, da farmácia, né? Da qualidade de vida humana de um modo geral, né? Ou seja, é um momento onde a tecnologia
começa a ser incorporada o tempo todo na vida humana. Você gosta de videogame? Eu também gosto, cara. E foi lá nos anos 80 que se popularizou o videogame, sobretudo nos países mais ricos, mas vai chegar também o fliperama, naquele lugar que a gente, lá nos anos 90, que a gente pagava 50 centavos em 1 hora para jogar Street Fighter, Mortal Kombat e Power Ranger. No fliperama na frente da loja da mãe do pequeno Everton. Menino, isso era um sucesso. E por que eu tô relacionando com isso? Porque foi dessa forma que a gente começou a ser incorporado a essas tecnologias de informatização, né? Que hoje estão na palma da nossa mão. Que você, adolescentezinho aí, tá doido pra acabar de ver esse vídeo pra jogar mais uma partida de LOL ou Free Fire ou qualquer coisa dessas coisas que vocês jovens gostam, não é verdade? Então, como vocês podem observar, a evolução das tecnologias está diretamente atrelada às transformações que ocorrem na indústria. Não dá para pensar a indústria separado do setor do capitalismo, até porque é uma disputa desenfreada que vai ocorrer o tempo todo. Mas a gente sabe também que para que ocorra um bom funcionamento da indústria, um bom funcionamento do sistema e para que essas empresas tenham grande lucro, a gente precisa de regularizar o trabalho. A gente precisa que ele tenha normas, que ele tenha regras, para que o trabalhador possa produzir isso sem prejudicar a sua saúde e para que ele tenha qualidade de vida dentro do setor do trabalho. Gostou desse vídeo? Aprendeu um pouquinho com ele? Compartilhe aí no grupo da sua escola, da faculdade, dos seus amigos. Vamos tornar essa discussão maior? Gostou disso? Então corre, 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 que aqui tem história. Beijo!